Caroline Pontes é terapeuta Ayurveda pela Clínica Dhanvantari em São Paulo, com especialização em alimentação e nutrição terapêutica pelo Hospital AVP Coimbatore, na Índia. Ministra palestras, cursos e workshops sobre saúde e alimentação pelo Ayurveda e culinária vegana pela visão do Ayurveda em São Paulo e região. Participou do livro Vegan Yoga de Oberon, revisando o capítulo sobre Ayurveda e veganismo. Recria e ensina as versões veganas de pratos tradicionais da culinária indiana com o olhar terapêutico do Ayurveda. Boa noite. A nossa convidada de hoje é a doutora Caroline Pontes. Ela é terapeuta e chefe vegana. E nós vamos falar sobre os mitos e verdades da alimentação vegetariana e vegana. Caroline, obrigado por ter aceito o convite. É um prazer recebê-la aqui. Agradeço. Como já fala o termo, né? Muita gente não sabe diferenciar. Fala, eu sou vegano, eu sou vegetariano. Qual o tipo de alimentação de uma pessoa, qual o tipo de outra, qual a diferença. Acho que seria legal a gente já começar tentando tirar essa dúvida do pessoal. Qual a diferença, qual a característica de uma e a característica de outra? Então, nós como seres humanos somos essencialmente onívoros, né? E isso quer dizer que nós podemos nos alimentar de diversos alimentos. Então, quando eu adoto uma alimentação vegetariana, isso significa que eu tiro da minha dieta alimentar carnes de todos os tipos, né? O que é chamado de carne vermelha, que é a carne bovina, e as carnes brancas, que são as das aves e dos peixes. Então, o vegetariano, ele pode ser só vegetariano, aquele que retira as carnes do seu prato, da sua alimentação, ovo-lacto vegetariano, aquele que tira as carnes, mas mantém o ovo e o leite, né? O lacto vegetariano, que tira as carnes, os ovos e mantém o leite. E nós temos o vegano, né? Que além de tirar da sua alimentação, do seu prato, alimentos de origem animal, desde as carnes, o leite, os ovos, todos os alimentos que venham de origem animal, como o mel também, por exemplo. Mas, para além da alimentação, há também uma postura vegana, né? Essa pessoa já tirou, além dos alimentos da sua refeição, ela também vai tirar produtos do vestuário, do cosmético, que tenham ou que tenham produtos de origem animal na sua composição ou que tenham sido feitos com experiência em animais, né? Aí já seria mais uma postura de vida, né? Uma por isso é que é uma postura vida, vegana, né? Isso é uma conduta, não estar é só consciente, alimentar, né? Não é estar além do prato, né? Isso. Até um tempo atrás se ouvia muito falar do vegetariano. Isso. Né? O vegano parece que é um pouquinho mais recente. Isso. Mas tem figuras aí famosas, né? Artistas, etc., que estão aderindo agora ao vegano. Exato. Inclusive aqui no Brasil, né? Agora que tem essa grande explosão das redes sociais e do YouTube, tem grandes influenciadores, né? Que conheceram a filosofia, como a gente pode chamar, mas essa conduta vegana e optaram, né, por uma questão de saúde, por uma questão ambiental, né, de impacto no meio ambiente, ou por uma questão ética com relação aos animais. Então, há, sim, uma grande adesão do veganismo. E é mais recente do que o vegetarianismo. Houve uma pesquisa feita pelo IBOP em 2011 sobre a população brasileira. Foi a primeira pesquisa feita no Brasil sobre a população vegetariana no Brasil, né? E naquela época, em 2011, a pesquisa registrou que havia 9% dos brasileiros. Poxa, um índice alto, é 9% muito alto, da população. Mas isso em 2011. Eu realmente imaginava bem menos do que isso. Em 2018, fizeram uma pesquisa inédita e houve um salto para 14,5%. Então, hoje, no Brasil, a partir dessa pesquisa, há uma perspectiva, né, de que haja mais de 29 milhões de brasileiros
que tem adotado uma dieta vegetariana ou vegana estrita, né? Que a gente chama de vegetariano estrito é o vegano, né? Porque tira da sua alimentação e da sua vida alimentos e produtos de origem animal. Eu conheço pessoas vegetarianas e pessoas veganas também. A grande maioria fala que se sentiu melhor, que tem uma qualidade de vida melhor, que perdeu peso, Isso. que a pele melhorou, que ela dorme melhor. Mas também tem gente que tentou fazer, não conseguiu e falou, olha, eu comecei a me sentir fraca, depois até eu consultei o médico falou que também não posso largar a carne, a proteína dessa forma. Como vocês encaram essas duas respostas? Então, eu acho que é importante ressaltar que cada organismo ele é individual, né? Nós não funcionamos biologicamente, fisiologicamente iguais uns aos outros. O meu metabolismo é diferente do seu metabolismo. Então, a minha forma de processar determinados alimentos provavelmente vai ser diferente da sua forma de, né? Então, a mudança, ela deve respeitar o ciclo de cada pessoa, né? E muitas vezes a mudança alimentar, ela precisa de uma programação. Então, se você se alimenta com carnes ou com alimentos de origem animal, mas não tem uma boa compensação de outros alimentos, né, saudáveis, orgânicos, de uma boa procedência, quando você tira só a carne, você pode sentir falta. Se você não tiver uma compensação, talvez essa não seja a palavra, mas uma complementação proteica de outros alimentos, né? Então, não é que tirar a carne dá fraqueza para o corpo, mas tem que olhar essa dieta como um todo, como ela está. É um mito, e pensando nisso, né, os mitos e verdades da dieta vegetariana, acho que o principal mito é esse de que a carne é a única fonte de proteína, né? Os vegetais são grandes fontes de proteína. A clara do ovo também, né? Eu li recentemente, parece que tem uma fonte muito grande. Isso também. O ovo é um alimento proteico, a carne é, de fato, um alimento proteico. Mas outros alimentos de origem vegetal também têm tanta ou mais proteína biodisponível para o organismo humano. Se você olhar na natureza, os animais mais fortes, robustos, bem estruturados, são animais que se alimentam à base de plantas, né? O touro, o rinoceronte, o elefante não são animais carnívoros, né? Então, nós temos essa possibilidade de escolher os alimentos e a natureza nos oferece uma vasta gama de alimentos de origem vegetal que tem todos os nutrientes que o nosso organismo precisa para estar bem, saudável e disposto. E agora o pessoal fala muito que está na moda, né? Até pela essa conscientização de preservação e etc. Existe algum cálculo já estatístico comprovado de quantos deixou de se emitir em gases, em preservação, não matando animais, não reservando áreas para abatedouro, essas coisas, já existe ou não? Ou só é uma estimativa? Isso, já existe. A ONU, ela já diz que a pecuária, a produção de carne a maior responsável pelo impacto ambiental no planeta. É o terceiro maior elemento de impacto ambiental, tanto no clima, quanto na produção de água, no uso da água, quanto no desmatamento. Então, para produzir, por exemplo, 1 quilo de carne bovina, se produz cerca de 335 quilogramas de CO2. Então, é como se um carro percorresse aí 1.600 quilômetros emitindo para 1 quilo de carne bovina. Né? E também para a produção desse mesmo quilo de carne bovina, se usa em média de 10 a 20 mil litros de água para a produção de 1 quilo de carne. Enquanto para que a produção de batata, por exemplo, ou de arroz, que é 2.500 litros, né? Então, a proporção de água utilizada para alimento, para a produção de carnes diversas, granjas também e tudo mais, a produção de origem animal, ela é muito maior, né? E as áreas de desmatamento, aqui no Brasil, 80% da produção bovina, do gado que aumentou, foi na região da Amazônia. 70% da área desmatada na Amazônia é para a produção de pasto. E uma outra porcentagem disso é para a produção de monocultura para alimentar esse gado. Então, a área devastada para a produção de
de um alimento, não é um alimento, né? Uma vida que é produzida ali, que vai virar abate, vai virar alimento, não necessariamente vai ser para alimentar essa população que está ali, né? Porque o Brasil hoje ele é o segundo maior produtor de carne bovina no mundo e o primeiro exportador, né? Nós somos o maior exportador de carne. Nós superamos agora recentemente os Estados Unidos. Então, né? Exatamente. Mas os lugares, a população que está ao redor aí dessa região, onde há as maiores produções, sofrem com a pobreza, sofrem com a fome. Então, a carne não é produzida para só alimentar a população, é uma indústria para gerar lucro, né? Então, da indústria da carne, muito se fala, né? Eu acho que também existe algum exagero aí, mas, inclusive, teve um filme, um tempo atrás, que passou, não sei se você chegou a ver, A Carne é Fraca. Sim. Aqui no Brasil foi esse título, não sei o título. É esse título, Carne é o original Fraca. americano, não sei qual é o título original, mas você pode até procurar também, tem no YouTube, hoje em dia já deve ter até livre isso daí. E cenas ali impressionantes, inclusive uma amiga minha, ela assistiu esse filme e ela virou vegetariana depois que assistiu o filme. Ela passou, ela falou, não como mais carne, etc. O que a gente vê lá são cenas até violentas, né? Falta de higiene, de controle. E será que também não tem um pouco de exagero quando se fala sobre isso, da indústria da carne? Olha, não tem exagero, mas é que é uma verdade inconveniente, é uma verdade cruel. Eu acredito que o problema é a produção de carne no meio capitalista, né? Porque a gente não está produzindo um alimento, nós estamos produzindo um produto. E a partir do momento que uma vida vira um produto dentro de um meio capitalista que está visando só o lucro, há uma margem, e esse debate ele tem que existir, porque a carne pode sim ser considerada um alimento, ela pode ser considerada um alimento, mas a gente precisa debater como esse alimento é produzido. Exatamente isso que eu queria até conversar com você. É um produto, ele gera divisas para o país, é importante, se exporta carne, isso traz dinheiro para o país. Isso. Pura e simplesmente a gente trata às vezes como, não, isso só causa o mal. Não é bem assim também. Não é bem assim. Se você pensar ambientalmente, é um desastre a produção de carne no Brasil. Mas gera emprego, gera divisas. Mas, se você pensar pela questão econômica, não é um desastre. Afinal de contas, é a nossa maior renda para o país, né? Gera uma economia tremenda e tem influência no cenário político, né? Nós temos aí a bancada ruralista que se alia aí ao governo e às entidades, diversos setores das empresas, para defender o consumo da carne. E isso é importante para a economia, mas termina gerando uma série de outros elementos que não se discutem, como, por exemplo, as más condições de trabalho de quem está nos frigoríficos, existe uma mão de obra escrava que trabalha nas fazendas de gado, existe uma exploração dos animais que viola os direitos desses animais, porque os animais também têm direitos. Sim, né? Existe uma regulamentação e tem que ser cumprida, isso não tem dúvida. Com certeza. E você vê, em 2017 a gente teve a Operação A Carne é Fraca, né? Que deflagrou aí, que trouxe à tona todas as falcatruas, né? Todas as farsas dentro dessa indústria que também acontece e que também leva para o consumidor um risco para a sua saúde, produzindo carnes de forma inadequada, sem a condição adequada de higiene. E, além disso, a gente tem ali, além do trabalho escravo, da mão de obra escrava, que esse é um debate que não chega, né? Porque há também um empenho do agronegócio em estimular o consumo da carne, e aí então todo esse conteúdo fica por baixo de um tecido, né, que não é acessado, porque a gente tem aí a violação aos direitos dos animais e também tem o desmatamento. Você sempre foi vegetariana ou vegana? Ou que idade você começou a... Então, eu me tornei vegana aos 17 anos, né? Por opção ou... Por opção, né? Eu também tinha visto documentários, não A Carne é Fraca, mas dessa mesma linha. Hoje já existem muitos filmes, documentários, né? E eu achei aquilo... Me tocou pela questão ética, né, com relação a respeito à vida daqueles seres. Depois, mais a fundo, eu fui ver, e hoje é o que
que mais me pega com relação à alimentação é a saúde. Né? Eu tenho 2 filhos. Você realmente sentiu uma mudança a partir do momento que... Senti, eu era uma adolescente tradicional, de hot dog e hambúrguer, de McDonald's e lanchonetes fast food, né? De alimentos lácteos e tudo mais, né? Então, claro que... Desculpe, você é vegana? Eu sou vegana, isso. Eu adotei uma dieta vegana, né? Ao longo desses anos todos, eu fui voltando atrás, me adaptando, né? Experimentando inserir determinados alimentos, principalmente lácteo. Depois eu vi que realmente meu corpo funcionava melhor sem. Mas eu acho que o que impede as pessoas de experimentarem são os mitos. Né? É o mito, né? Da mas se você ficar sem carne, você vai ficar fraco, você vai ficar anêmico, se você tirar o leite, você não vai ter cálcio. Exato. Então, esses mitos, a falta de informação, é aí que a SVB, para quem quiser conhecer, que é a Sociedade Vegetariana Brasileira, que foi criada, uma organização sem fins lucrativos, que foi criada em 2003, justamente para dar essa informação para a população. E assim, tem muita informação já, né? Mas, claro, mudar o estilo de alimentação é difícil. E eu acho que a pessoa tem que entender, eu toco nesse ponto com você, porque, inclusive, já comentaram comigo, pessoas que tentaram passar a ter uma dieta vegetariana ou vegana, pensando em diminuição de peso exclusivamente. Isso, exato. E aí a pessoa não consegue, ela fala, não, isso daí não adianta, não vou mais fazer, não. E não é por aí o negócio, né? Não, com certeza. Claro que perda de peso não está associado só ao que você come, mas como você come, né? Deixar de comer. Tem muitas pessoas que deixam uma dieta carnívora ou carnista e não recupera a saúde ou não se torna saudável só por isso. Porque continua comendo mal. Continua comendo mal, né? Então, assim, o importante é você ter saúde. Para você ter saúde, você tem que cuidar também da atividade física, também de outros elementos e da qualidade do que você está comendo. Trocar um nuggets de frango por um nuggets de vegetais não dá muita diferença. É uma fritura, às vezes o problema está nisso, né? Então, buscar a orientação de um bom profissional, de um nutricionista. Hoje já tem muitos nutricionistas e médicos nutrólogos especializados numa adoção de uma dieta vegetariana ou vegana estrita e está tendo cada vez mais pessoas conscientes, se importando com a produção do alimento que chega à sua mesa, né? Para além do prazer que aquela carne ou que aquele alimento te dá, eu quero saber como que foi produzido. Então, o estar consciente sobre a minha responsabilidade, né, naquilo que eu estou usando ou consumindo, nessa mesma pesquisa que foi feita pelo IBOP em 2018, sobre a quantidade de vegetarianos, o salto que deu, também foi registrado que 60% desses entrevistados que se declararam vegetarianos disseram que consumiriam produtos veganos de todas as linhas, né, se eles fossem, se tivesse descrição no rótulo e se o valor desses produtos também se assemelhasse ao valor dos produtos convencionais. Esse é um fator importante. Exato, essa era a minha próxima pergunta. Isso. Muita gente fala, olha, legal, posso até tentar tudo, mas o preço é mais caro. É proibitivo, eu não tenho condição financeira de arcar com essa despesa. Primeiro, por que existe essa diferença? E segundo, a tendência é diminuir, né? A tendência é diminuir porque é como funciona o mercado capitalista, né? Conforme a demanda. Então, ainda é um mercado muito crescente. Nos últimos anos, você vê grandes redes de fast food, você vê grandes marcas produtoras de alimentos à base de carne investindo em produtos veganos, porque tem visto uma baixa no consumo de carne e uma grande busca por alimentos de origem vegetal. Então, muitas empresas estão migrando ou adotando, né, para a sua rede de produtos, alimentos que sejam nessa base. E eu acho que conforme essa busca vai aumentando, o preço tende a diminuir. Mas se a gente pensar que a dieta vegetariana é mais cara, isso é um erro, porque os vegetais são mais baratos do que a carne, ainda mais agora. Exato. Né? O que é caro são produtos industrializados, porque a oferta e a procura ainda não é a mesma que a oferta e a procura de produtos que já estão no mercado há muito mais tempo e que são tradicionais, né? Que são mais comuns à população em geral. E os restaurantes, eles já têm, eu noto que muitos já têm um cardápio oferecendo essas opções.
Mas a tendência, é lógico, é aumentar, mas o preço também é mais caro ou não? Olha, eu me surpreendi que eu vi que esse ano de 2018, em estabelecimentos simples, como a padaria da esquina, né? Ou o restaurante que vende prato feito, tem lá uma plaquinha, temos cardápio vegetariano, temos uma opção vegetariana, vegana, né? Então, isso mostra que está tendo procura. Se está tendo oferta, é primeiro porque está tendo procura. Ah, né? não tenho dúvida. Então, assim, o mercado está sempre atento ao consumidor, sempre né? atento, o consumidor exato. mudou um pouquinho de lado, ele já vai ver o que está acontecendo. Exatamente, exatamente. Então, nesse caminho, os preços vão se tornando cada vez mais acessíveis. E com relação ao Brasil em relação aos outros países, aqui nossos vizinhos e também Estados Unidos e Europa, o percentual da população que é vegetariana ou vegana é similar a esses países? É menor, é maior, em média? Comparativamente, pelo número da nossa população, ainda é menor que os Estados Unidos, por exemplo. Só que a gente teve um crescimento muito rápido em pouco tempo, né? Então, você vê que há uma demanda, assim, há um interesse muito crescente, rapidamente crescente. Então, na Europa, há muito mais oferta, o valor dos alimentos está muito mais próximo dos convencionais, né, dos normais, entre aspas. Então, eu acredito que o Brasil tem muito potencial para ultrapassar, se for uma questão de quem está mais, né? Para os pais que estão assistindo o nosso programa agora, que têm algumas dúvidas, é lógico, sempre ideal é você consultar um médico. Um profissional, isso. Nunca tome atitude sem ouvir um profissional, principalmente se envolve a alimentação dos seus filhos e crianças. Mas existe algum site, algum local que ele possa obter mais informações sobre as dietas vegetariana, vegana, os efeitos, como proceder? Isso, eu recomendo principalmente o site da SVB, que é uma instituição super estruturada com profissionais nutrólogos, médicos, nutricionistas. Lá tem receitas, tem orientação e nós temos à nossa disposição o guia da alimentação brasileira, o guia de alimentação da população brasileira, né? Está disponível em PDF, você pode baixar na internet. Lá tem todas as orientações sobre uma dieta balanceada e saudável. O guia da população brasileira, ele diz que a dieta vegetariana não faz mal, pode ser adotada, inclusive que os laticínios, o leite pode ser tirado da dieta sem prejuízos. Só que como nutricionalmente nós estamos pouco informados, a população em geral, o melhor, o ideal é você procurar um profissional, né, para te orientar qual a melhor forma de você adotar uma dieta. Não tem como causar prejuízo uma dieta vegetariana ou vegana. Independente da idade? Independente da idade. Às vezes, porque as pessoas perguntam, né? Às vezes, não, mas uma criança ainda ela precisa de carne, ou ela precisa de leite, como é que eu vou tirar isso daí dela? Então, eu tenho 2 filhos, né? Um de 12 anos e um de 9 anos. Os 2 são vegetarianos, né? Mas eles são vegetarianos, eu não digo que são veganos, porque fazem consumo esporádico de alguns alimentos que são considerados não veganos, né? Então, eles não são veganos estritos, vegetarianos estritos, mas são 90% veganos, né? E tá tudo certo com eles, né? Mas eu sempre tive acompanhamento. Criança precisa fazer suplementação da vitamina B12. Então, quando a gente fala da adoção de uma dieta vegetariana, proteína não precisa suplementar, cálcio não precisa ter problema, mas a vitamina B12 realmente ela é o nutriente que vai ter que ser suplementado aí para quem adota uma dieta vegetariana estrita, né? Essa suplementação pode ser por alimentos enriquecidos ou por suplementos isolados de vitamina B12, né? Agora, e as opções, por exemplo, a pessoa às vezes não reclama, fala, poxa, eu estou nessa dieta, mas fica sem opção. Todo dia vegetal, aí só muda, né? Sai um vegetal, entra outro. Como é que se lida com isso? Então, por isso que eu fui buscar na cozinha, né? E aí me tornei chefe de culinária vegana,
Porque quando você tira a carne, na verdade, você abre um universo de opções, né? Você tem o leite de vaca e no reino vegetal você tem o leite de milhões de coisas. Você tem o leite de coco, você tem o leite de castanha do Pará, você tem o leite de gergelim, você tem o leite de aveia e cada um tem uma textura, um sabor. Você tem... a carne feita de jaca, de soja, de jaca? Essa é novidade. Essa é maravilhosa. Eu adoro jaca, mas nunca provei a carne de jaca. Então, mas aí a jaca doce, ela tem um sabor, e a jaca verde, ainda com um sabor mais adstringente, ela é usada para substituir, né? Fazer uma substituição da carne. Você vê agora também no mercado grandes marcas com hambúrgueres vegetarianos, né? Então, querendo imitar a textura, o sabor da carne, né? Justamente para seduzir esse público que entende, porque é difícil tirar alguns alimentos da sua dieta. Principalmente para adolescentes também, e né? assim, Deve você ser meio tem complicado. apego, a gente tem apego pela comida, né? Porque a comida também, ela gera conforto, ela gera prazer. Então, às vezes, você vê um vídeo da carne é fraca, você lê um estudo dizendo que a carne tem substâncias cancerígenas, mas ainda assim você fala, mas eu gosto, né? Para esse público já tem um mercado, né? De alimentos que imitam, que chegam perto do sabor, mas que não tem o custo de impacto no ambiente e na sua saúde que vai ter um alimento de origem animal. Queria mais uma vez te agradecer, nosso tempo está acabando. Obrigada. E colocar à disposição algum recado, algum tema que eu não perguntei, que você queira passar ao nosso telespectador, fique à vontade. Principalmente buscar informação nas redes sociais, né? Tem o site da SVB para dar uma olhada. Tem vários canais no YouTube que já falam sobre veganismo, buscar receitas, se informe, tem vários filmes falando a respeito do tema. Eu acho que é importante a gente abrir a possibilidade de, pelo menos, dar uma olhadinha e experimentar, né? É isso. Obrigado, foi um prazer recebê-lo aqui. Igualmente. E se você quer assistir novamente a esse programa ou a qualquer outro já veiculado, basta você acessar o nosso canal no YouTube. Você está vendo agora aí na sua tela. Lá você pode assistir a qualquer programa já veiculado, desde o primeiro até o mais recente. E ele é atualizado toda semana. Programa Ponto de Equilíbrio. Boa noite.